Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre as micotoxinas de interesse zootécnico, da disciplina de Microbiologia Zootécnica ministrada pelo professor doutor Gustavo da Silva Claudiano. Meu grupo é formado por mim, Ana Paula Pereira, pela Andréia de Souza, Viviane de Azevedo, Kathleen Emily, Luiz Alberto e Lívia Caroline. As principais micotoxinas são aflatoxinas, zearalenona, fumonizinas, tricotecenos e ocratoxinas. As aflatoxinas são produzidas por fungos do gênero Aspergillus e relatadas como hepatotóxicas, mutagênicas, imunossupressoras e neoplásicas. Dependendo da quantidade ingerida, da frequência de ingestão e até mesmo da idade do indivíduo, pode relacionar-se a cirrose, necrose do fígado, encefalopatia e aumento da susceptibilidade à hepatite B. Dentre as aflatoxinas, destacam-se as denominadas B1, G1, B2 e G2, especialmente a B1, que tem elevada hepatotoxicidade. A biotransformação das aflatoxinas ocorre principalmente no fígado, onde diferentes enzimas podem atuar na sua detoxificação. A zearalenona é um metabólito fúngico estrogênico não esteroide e é produzida por várias espécies de fungos do gênero Fusarium. Essas espécies colonizam cereais e tendem a se tornar particularmente importantes durante estações de alta umidade, acompanhadas de temperaturas amenas. É uma micotoxina natural de diversos cereais como o trigo, a cevada, o arroz e o milho. Essa toxina pode produzir efeitos estrogênicos quando os cereais ou subprodutos contaminados são ingeridos por animais. As fumonizinas formam um grupo de micotoxinas produzidas pelo metabolismo secundário de fungos toxogênicos dos gêneros Fusarium e Alternaria, sendo as linhagens de Fusarium moniforme as mais produtoras. Aproximadamente 2 dezenas de fumonizinas são conhecidas, mas somente as fumonizinas B1, B2 e B3 apresentam ocorrência e importância toxicológica reconhecidas. Ocorrem em diversos cereais, sobretudo no milho, atingindo concentrações que geralmente induzem intoxicações subclínicas em diversas espécies. Os tricotecenos, ou DOM, são produzidos por fungos do gênero Fusarium e estão divididos em 2 grupos. O grupo A, com a toxina T2 e toxina HT2, e o grupo B, com DOM ou vomitoxina. São contaminantes naturais de grãos, sendo produzidos em condições de alta umidade. DOM, ou os tricotecenos, ocorrem com maior frequência, havendo associação a outras micotoxinas de Fusarium, por exemplo, as fumonizinas e a zearalenona. A ocratoxina é uma micotoxina produzida por algumas espécies de fungos filamentosos pertencentes ao gênero Aspergillus e Penicillium e é, entre todas as ocratoxinas, a mais tóxica, por isso a mais relevante. Estamos falando da ocratoxina A. Ela apresenta propriedades cancerígenas, nefrotóxicas, teratogênicas, imunotóxicas e neurotóxicas. A ocratoxina A é a mais preocupante devido à sua toxicidade e presença em alimentos comuns como os cereais de café, vinho e frutas secas. Agora vou falar sobre os efeitos da mitoxina em diferentes espécies de animais. A mitoxina é uma substância tóxica produzida por fungo que pode contaminar os alimentos dos animais. As aflatoxinas são produzidas por 2 fungos, Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus. Elas são comuns em grãos mal armazenados, ou seja, quando o milho, ou soja ou ração ficam em um local quente e úmido. Essa toxina afeta muitos animais bovinos, aves, peixes e até mesmo humanos. Os principais efeitos são lesões no fígado, que podem levar até o câncer, a queda na imunidade, ou seja, os animais ficam mais doentes com facilidade, efeitos
em carcinogênicos que aumentam o risco de tumores. Por isso é muito importante cuidar do armazenamento dos alimentos para evitar o prejuízo na doença dos animais. A zearalenona é uma toxina produzida por fungos gênero Fusarium ou como Fusarium gramineum. Ela aparece quando há muita chuva durante o florescimento das plantas. O animal mais sensível é o porco, mas também pode afetar bovinos e aves. A zearalenona age um hormônio feminino, causando ciúme antes da hora nas fêmeas e jovens, aborto, infertilidade, alteração nas mamas, redução de espermatozoides nos machos. Isso por causa problemas sérios na reprodução e pode gerar prejuízos econômicos, já que os animais não conseguem reproduzir normalmente. A deone, ou simplesmente vomotoxina, também vem de fungos dos gêneros Fusarium. Ela afeta os porcos, aves e bovinos, sendo os porcos mais sensíveis. As causas é falta de apetite, o animal para de comer, vômito, diarreia, emagrecimento, baixa imunidade ou neurotoxina já mostra perigo. Ela faz os animais rejeitarem a ração e por isso atrapalha o crescimento e saúde em geral. Orcatoxina produzida por fungos dos gêneros Aspergillus e Penicillium. Essa toxina pode ser em vários alimentos mal conservados. Afeta porcos, aves, bois e também humanos. Os principais efeitos são dano ao rim, nefotoxicidade, baixa imunidade e também impotência de carcinogênio. Os rins são muito afetados e, em alguns casos, os danos são irreversíveis. O animal pode até desenvolver insuficiência renal e crônica. Todas essas mitotoxinas são perigosas e afetam diretamente a saúde e o desempenho dos animais. Elas aparecem especialmente quando a ração ou os grãos não são bem armazenados. Cuidar do manejo e da conservação dos alimentos é essencial para evitar prejuízos econômicos e queda na produção e aumento nos gastos com medicamentos. Eu vou falar um pouco sobre as fontes de contaminação. A contaminação acontece, na maioria das vezes, quando existem condições favoráveis para o desenvolvimento desses fungos. Entre os principais fatores estão a alta umidade, tanto no campo quanto durante o armazenamento, e as temperaturas elevadas, que favorecem o crescimento fúngico. Outro ponto importante são os danos mecânicos aos grãos, que podem ser causados por pragas, insetos ou até por máquinas durante a colheita, pois esses danos facilitam a entrada dos fungos. Além disso, práticas inadequadas de manejo, como atrasar a colheita, não secar corretamente os grãos ou armazená-los em locais úmidos, sem ventilação ou com infiltrações, também contribuem muito para a contaminação. Até mesmo o transporte pode representar risco, caso os alimentos sejam levados em veículos sem higiene ou expostos à umidade. Por isso, manter o controle da umidade, da temperatura e garantir boas práticas durante todas as etapas são fundamentais para reduzir o risco de contaminação por micotoxinas. Falando um pouco do diagnóstico, nos alimentos são usados exames laboratoriais como o ELISA, que permite uma detecção rápida, e a cromatografia líquida de alta eficiência, que fornece resultados mais detalhados e precisos sobre quais micotoxinas estão presentes e em qual quantidade. Já no campo clínico, observamos os efeitos da intoxicação nos animais, que podem incluir problemas no fígado, imunossupressão, abortos, queda na produção e até alterações no comportamento ou no consumo de alimento. É essencial também verificar o histórico da alimentação, as condições de armazenamento da ração e até se existem sinais visíveis de bolores. Assim, o diagnóstico só é realmente confiável quando juntamos os resultados laboratoriais, os sintomas observados nos animais e as condições de manejo do alimento. Prevenção e controle. A prevenção e o controle de micotoxinas envolvem um conjunto de medidas visando reduzir a contaminação de alimentos e rações por fungos produtores dessas substâncias tóxicas. É necessário controlar a umidade e a temperatura durante o armazenamento dos grãos e alimentos, evitando assim
o crescimento dos fungos. Os grãos devem ser armazenados em locais secos e ventilados. A secagem dos grãos após a colheita é fundamental para reduzir a atividade da água, diminuindo assim os riscos de contaminação. A remoção e o descarte correto dos grãos quebrados e com sinais de contaminação contribui para o controle de micotoxinas. Adotar boas práticas agrícolas é fundamental. Realizar a rotação de cultura, o controle de pragas, escolher cultivares resistentes a fungos é essencial para reduzir a contaminação no campo. O controle de micotoxinas deve ser feito através do uso de dissolventes, como argila e leveduras. Essas substâncias podem ser adicionadas à ração para se ligarem às micotoxinas no trato gastrointestinal, reduzindo assim a sua absorção pelo organismo. Utilizar a biotransformação enzimática tem efeitos superpositivos, pois as enzimas possuem ações como a sulfatação, a desaminação, a clevagem do anel e a hidrólise, que degradam essas micotoxinas, tornando-as em compostos menos tóxicos, protegendo assim a saúde animal e humana. É importantíssimo o monitoramento e a inspeção. Fazer análises regulares para detectar a presença de micotoxinas em alimentos e rações é essencial para garantir a segurança alimentar e evitar impactos econômicos negativos. Agora, irei falar um pouco sobre estratégias nutricionais no controle de micotoxinas. As micotoxinas são substâncias tóxicas produzidas por fungos que contaminam os alimentos e afetam diretamente a saúde, o desempenho produtivo e a imunidade dos animais. Por isso, além de controle na produção e armazenamento dos alimentos, algumas estratégias nutricionais são fundamentais para minimizar os impactos, como a inclusão de adsorventes como zeólitas e bentonitas. Essas substâncias atuam como adsorventes, ou seja, se ligam fisicamente às micotoxinas no trato digestivo dos animais. Com isso, impedem que elas sejam absorvidas pelo organismo e sejam levadas à corrente sanguínea. A zeólita e a bentonita são minerais com alta capacidade de ligação com micotoxinas, especialmente aflatoxinas, reduzindo sua toxicidade e os efeitos negativos sobre o animal. Suplementação com antioxidantes. Micotoxinas aumentam o estresse oxidativo no organismo dos animais, gerando danos celulares. A vitamina E e o selênio são antioxidantes naturais que ajudam a proteger as células contra os radicais livres, gerados pelas toxinas. Além disso, fortalecem o sistema imunológico e reduzem inflamações, melhorando a resposta do animal. O uso de probióticos e enzimas para proteger a microbiota. As micotoxinas desequilibram a microbiota intestinal, prejudicando a digestão e a imunidade. Os probióticos, como lactobacilos, ajudam a recolonizar o intestino com bactérias benéficas, enquanto as enzimas auxiliam na quebra de compostos indesejáveis. Com isso, o trato gastrointestinal fica mais protegido e eficiente, melhorando a saúde geral do animal. Balanceamento nutricional para reduzir os efeitos tóxicos. Uma dieta bem formulada garante que o animal receba todos os nutrientes necessários, mesmo em situações de estresse tóxico. O balanceamento de energia, proteína, minerais e vitaminas ajuda o organismo a manter suas funções vitais e a recuperar possíveis danos causados pelas micotoxinas. E é uma forma de fortalecer o animal como um todo, aumentando sua resistência e a capacidade de recuperação. Essas estratégias não eliminam as micotoxinas, mas são formas eficazes de reduzir seus impactos negativos na produção animal, garantindo um bom desempenho zootécnico, saúde e bem-estar dos animais. Micotoxinas, um risco à saúde animal e financeira das empresas. A presença de micotoxinas pode resultar em perdas econômicas na produção do animal, além de custos com monitoramento e controle para evitar misturas de lotes contaminados em grãos sadios.
A Organização Agrícola de Produção de Alimento estima-se que mais de 25% da comida humana e da ração animal são contaminadas por micotoxinas. Por isso, grandes esforços são para reduzir esses índices por meio da utilização de adsorventes. As principais micotoxinas de ocorrência em grãos e subproduto utilizados na nutrição animal são aflotoxina, fumonizinas, zearalenona, trissaltocenos e agrotoxina. Sua ocorrência, mesmo em menor frequência, provoca perdas econômicas quando contamina os alimentos. O setor de produção animal aprimora constantemente as soluções de controle e gerenciamento das micotoxinas, um importante desafio, uma vez que, devido ao seu potencial de prejuízo econômico e de saúde pública, as micotoxinas exigem cada vez mais atenção. A especialista apontua que essas micotoxinas existem diversos tipos de micotoxinas com diferentes formas de ocorrência em várias espécies de grãos e quantidades e formas moleculares distintas. Elas têm potenciais de gerar problemas sanitários aos animais, mesmo não sendo visíveis a olho nu, e causam alterações em nível de análises laboratoriais, que podem acarretar perda de produtividade. Especialistas pontuam que as micotoxinas, principalmente a fumonizina e a desoxinivalenol, são muito prevalentes, ou seja, de 100 amostras analisadas, quase 90% de grãos contaminados será por alguma dessas duas micotoxinas. A prevalência das micotoxinas das amostras de alimentos de matérias-primas é bastante alta, por isso o produtor precisa aprender e conviver com esse problema. Pesquisas e inovações. As micotoxinas são substâncias produzidas por fungos, representam risco à saúde animal e humana. Pesquisas e inovações visam detectar precocemente as micotoxinas, evitando assim a contaminação disseminada em diversas cadeias produtivas. Técnicas modernas como a cromatografia líquida, a acropada espectrometria de massa, permite a identificação de múltiplas micotoxinas. A biorremediação e o biocontrole, com o uso de micro-organismos e enzimas para degradar e detoxificar as micotoxinas, são alternativas sustentáveis para o controle da contaminação. Ações como o melhoramento genético das cultivares, controle da contaminação nos grãos e técnicas de vigilância e monitoramentos avançados, como, por exemplo, os métodos utilizados pela Anvisa, com padrões internacionais de controle de micotoxinas, são essenciais. Na área de pesquisa, a Embrapa publicou um livro com estratégias de manejo para minimizar a contaminação por micotoxinas em trigo e em seus derivados, visando assim garantir a segurança alimentar. Existem outras literaturas com estudos relacionados a micotoxinas do leite, do trigo e o controle em grãos. As pesquisas e as inovações estão em constante crescimento. Estão avançando cada dia mais e são cruciais para garantir a segurança alimentar e o crescimento econômico. Micotoxinas, um obstáculo silencioso na cadeia produtiva. Prevenir é mais eficiente e menos oneroso que tratar monitoramento mais inovação, igualando mais segurança na produção animal. Assim finalizamos o nosso trabalho com o tema de micotoxina de interesse zootécnico, pela turma de 2024.1. Na matéria de microbiologia, ministrada pelo professor Gustavo Claudiano, médico veterinário. Espero ter tirado todas as suas dúvidas sobre o tema. Muito obrigado.